E aí você que vai fazer o Enem esse ano, nós vamos dar aí, gente, prosseguimento ao nosso estudo. Vamos falar agora do famoso período populista, ou República Populista, ou também chamado como República Democrática, que é o intervalo de anos que vão de 1946 até 1964, com regime militar. Ok? Então vamos dar aqui, fazer uma contextualização geral desse período. Ele é marcado pelo populismo, uma prática política e também ideológica, mas que há várias controvérsias numa definição, mas nós poderíamos aí aproximar um significado dentro da ideia de líderes com um carisma que estabelecem todo um conjunto de leis, todo um conjunto de normas, visando a atender um conjunto de setores sociais, um conjunto da população que está se urbanizando, industrializando, ao mesmo tempo através de uma prática que nós chamamos de corporativismo, né, da união entre o empregador e o empregado através de um cenário de leis trabalhistas, tá bom? Então este é mais ou menos uma contextualização, né, só para a gente ter uma ideia daquilo que vem a ser o populismo, né, estabelecimento de leis trabalhistas, governos de certa maneira nacionalistas, né, que vem a caracterizar aí o que nós chamamos de populismo, tá bom? Então este é o período, basicamente aí pós Segunda Guerra Mundial. Portanto, nós temos aqui, neste momento, um contexto de bipolarização. Estamos vivendo a Guerra Fria, tá? E esta Guerra Fria é importante você saber, porque há aí uma tensão entre bloco capitalista e bloco comunista, um liderado pelos Estados Unidos, o outro pela União Soviética, tá bom? Além disso, nós temos aqui uma incrementação à indústria, um processo de industrialização no Brasil, mas também ao final desse período nós temos aqui um aprofundamento das desigualdades sociais que serão ainda mais aprofundadas ao final da ditadura, ok? Então vamos lá de maneira muito rápida. Fecha a tela para nós aí, Douglas, por favor. Nós temos também a partir daqui a Constituição de 1946, tá? Então o que nós temos? A Constituição de 46, como algumas situações dela, ela refaz o cargo de vice-presidente, direito ao voto agora, voto secreto universal, para maiores de 18 anos, analfabetos, cabos, soldados continuam fora da questão eleitoral, os direitos trabalhistas conquistados na era Vargas, como nós já vimos, são mantidos, tá? Mas ao mesmo tempo o governo Dutra, pode voltar aqui para mim, Douglas, por favor. O governo Dutra é um governo autoritário, embora o direito à greve, como você pode ver ali, tenha sido mantido, e os sindicatos também. O governo vai basicamente controlar todas essas instâncias. Primeiro presidente desse período, embora não possa ser caracterizado como um presidente populista, nós temos aí Dutra, que participou da Segunda Guerra, participou do governo Vargas, né, de 30 a 45, elegeu-se também com grande apoio do Vargas, e se você pode perceber, o Dutra não tem vice-presidente, porque foi eleito pela Constituição de 45, ok? Pois bem, o Dutra entra nesta bipolarização e era muito mal visto algum governo que não aderisse a algum dos lados, então era muito mal visto o governo que ficasse em cima do muro neste momento de Guerra Fria. Portanto, o governo Dutra rompe com a União Soviética a partir aí de 47, aproxima-se da Organização dos Estados Americanos. Ao mesmo tempo, o Dutra vai pôr o Partido Comunista na ilegalidade, partido esse que havia eleito o Prestes como senador nesta eleição em que o Dutra foi candidato a presidente. Ao mesmo tempo, aí, com aproximadamente 14 deputados, tem os seus mandatos cassados e entra na ilegalidade mais uma vez. Fica um breve período de tempo legal, tá bom? A partir daí, então, nós temos até que uma certa perseguição aos políticos, como a gente já viu, quando o Prestes e os políticos do PCB são cassados, tá? Além disso, é o período da doutrina Truman, e neste período você tem que combater o socialismo, incentivando aí as práticas e os acordos econômicos, né, as alianças militares com vários blocos, impedindo o avanço do socialismo. É neste contexto também, desse mundo bipolar, que nós temos a elaboração do Plano SALT. Fecha a tela para a gente, Douglas, por favor. SALT é a sigla para Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Tá? Este foi um plano implementado pelo governo Dutra, só que devido à falta de recursos, ele foi logamente
abandonado, tá? Grande parte dos recursos que o Vargas havia deixado durante a sua permanência no governo foram todos gastos e aí o governo não tinha mais tantos recursos assim para investir no Plano Saúde. Nós temos aqui como algumas das medidas do governo Dutra, além do autoritarismo, além da proibição de greves, né, além dessas questões trabalhistas que nós já falamos, proibição de jogos e fechamento de cassino, uma questão mais moral, não é? Onde são fechados. Nós temos ainda a construção da rodovia Rio-São Paulo, ou chamada Presidente Dutra, da rodovia Rio-Bahia. Pode passar, Douglas, para mim, por favor. Nós temos ainda, a partir disso, o início da construção da hidrelétrica de Paulo Afonso, que vai ser terminada no governo do Vargas, o Hospital dos Servidores do Rio de Janeiro, a TV Tupi é inaugurada durante o mandato do Dutra e também a realização da Copa do Mundo em 1950. Né? Temos a fundação da Escola Superior de Guerra, importante na formação de muitos militares, muitos dos quais participarão do regime militar, tá? Mas ainda mantém-se esse autoritarismo que nós acabamos de falar. Ô Douglas, volta aqui para mim, por favor. E isso é acrescido de um custo de vida bem encarecido e uma baixa de poder de consumo da população. Tá? Então, a partir de 46, nós temos este período, que é considerado período populista, tá? E a partir daí todo esse processo, no caso do governo Dutra, né, algumas situações são feitas, mas nós já vimos aqui que, embora pudesse ter sido feitas muito mais, entretanto, nós temos aqui um limite dessas principais situações do governo Dutra. Então fica aí o contexto de bipolarização, o Brasil aderindo ao bloco capitalista, né, estabelecendo toda uma política, inclusive, de rompimento com a União Soviética. Ok, gente? Até mais!